ok? Então, meus queridos, vamos dar início aos nossos trabalhos e vamos finalizar aqui, começando, na verdade, um tópico novo, que é a aplicação particular da segunda lei de Newton, tá, galera? Cara, a aplicação da segunda lei de Newton, se vocês forem pesquisar aí modos de resolução, cada professor tem seu jeito de fazer, tá? Depois de vários anos trabalhando, eu encontrei um método que pra mim, assim, ele parece ser um método mais acessível, assim, de resolução. Então, galera, qual que vai ser a nossa ideia básica da segunda lei de Newton e a sua aplicação, tá? A ideia é que você aplica uma força sobre um corpo e quando você aplica uma força sobre um corpo, ele sofre uma aceleração. E na segunda lei de Newton a gente aprende isso aqui, que a força que você vai ter resultante sobre o corpo irá proporcionar a ele uma aceleração, que será fornecida força resultante igual a massa vezes aceleração. Isso aqui a gente já havia discutido anteriormente, então a parte teórica sobre como isso aqui se estrutura e tudo mais, cara, eu vou deixar de lado porque a gente já comentou anteriormente, tá? Então assim, o nosso ponto agora é a aplicação dessa nossa equação e como que ela pode se tornar mais simples para vocês trabalharem, beleza? Então, a nossa segunda lei de Newton. Cara, agora tem só um detalhezinho que vocês precisam reconhecer para poder dar sequência nesse nosso estudo, que é a ideia da força-peso. Como é que a gente calculava a força-peso? Força-peso também é força igual a massa vezes aceleração, só que você usa a aceleração gravitacional. Então, toda vez que você estiver mensurando a força-peso de um corpo, a ideia é bem simples. O peso será o produto da massa do corpo com a aceleração gravitacional, certo? E aí, galera, a gente vai para um estilo de problema que ele é o estilo clássico, que é o problema de bloco. Que você vai ter, por exemplo, blocos, esses blocos estão conectados entre si, certo? E você aplica uma força sobre esse bloco e questiona como que vai ser esse deslocamento, como que vai ser a aceleração. Cara, quando tu está trabalhando com problemas de um único bloco, o teu problema é muito fácil de você resolver. Se eu colocar aqui um único bloco aqui, e eu comentar que esse bloco tem 4 kg aqui, e aí eu aplico sobre esse bloco uma força que é, sei lá, uma força de 16 newtons, não, uma força de 20 newtons aqui. Se eu perguntasse para vocês, qual vai ser a aceleração que esse bloco vai ter? Como é que a gente vai resolver isso? Ué, eu forneci a força, eu forneci a massa do bloco. Então, cara, você tem a força, você tem a massa do bloco. Força igual a massa vezes aceleração. Um beijo, abraço pro gaiteiro e fechou? Então isso aqui vai ficar: força é igual a massa vezes a aceleração. A força aplicada é 20 newtons, isso mesmo. Vai fechar massa 4, aceleração, joga o 4 dividindo e essa aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Fechou o teu problema? Cara, então assim, ó, quando é um único bloco, o teu problema ele é muito simples, é só a aplicação da tua fórmula e fechou, tá? Cara, quando que o teu desafio se torna mais tenso de você desenvolver? Quando você pensa assim, tem 2 blocos conectados um ao outro, e aí chega alguém e puxa um desses blocos aqui, e aí se questiona 2 coisas geralmente. Se questiona qual vai ser a aceleração desse sistema aqui andando junto, certo? E também ele pode perguntar o seguinte, tá, mas se eu puxo um dos blocos, essa corda, ela traciona quanto? Quanto que haverá de tração nessa corda? Essa pergunta da tração na corda, ela pode parecer algo que não tenha tanto significado para vocês, mas cara, quando você, por exemplo, está fazendo uma atividade, o pessoal comenta muito que é comum a pessoa se lesionar fazendo crossfit, tá? Por que geralmente a pessoa se lesiona fazendo crossfit? Quando tu olha o crossfit, cara, tecnicamente você não tem tanto peso, pois não? Tá. Então, quando você está fazendo crossfit, não tem tecnicamente necessariamente tanto peso, mas geralmente é uma atividade que você faz com muita intensidade. E aí, onde geralmente surgem as lesões? Cara, as lesões elas não são geralmente lesões musculares apenas, do tipo assim, tu tá fazendo uma atividade e aí o teu músculo ele lesionou e você tá sentindo um desconforto no músculo. Às vezes, cara, as lesões são de ligamentos. Então quando eu estou puxando um peso, quando eu, por exemplo, estou puxando um peso, existe uma estrutura do meu corpo que é tensionada, mas essa estrutura do corpo está conectada com outra. Então existe uma
estrutura de tensão aqui. E essa estrutura de tensão é como se fosse uma corda. Por isso que esse questionamento ele acaba se tornando relevante, principalmente quando você pensa em mecânica de trabalho, por exemplo, né? Quando você está falando de mecânica de trabalho, quando você está falando de medicina do trabalho, se estuda muito a questão de tipo, tá, essa atividade aqui, ela é uma atividade que faz tal esforço, então ela vai trabalhar com um limite sobre qual ligamento do teu corpo, né? No futebol a gente vê isso toda hora acontecendo, o cara tem um problema no ligamento, né? Que é geralmente do joelho, que é porque é onde você faz o teu trabalho mais intenso no futebol, né? Então, pessoal, vamos entender como é que a gente vai trabalhar com essa nossa situação. Primeiro, a gente tem que entender qual que é a nossa meta. A nossa meta é sempre o desenvolvimento de duas coisas. Se você souber calcular essas duas coisas, as suas questões vão ser todas esclarecidas. Eu vou colocar aqui um caso em que você tem um bloco de 2 kg aqui e você tem um bloco aqui de 3 kg. Beleza. Aí, vamos supor que uma pessoa faz uma força nesse meu sistema e essa força tem um valor de 40 newtons aqui. F igual a 40 newtons. Pessoal, qual é a pergunta mais clássica que a gente tem aqui, pessoal? Na verdade, são duas. Ele pode perguntar para você qual vai ser a aceleração com que esse teu sistema irá se desenvolver, qual vai ser a aceleração com que o teu sistema irá andar, certo? E a outra coisa que ele pode te perguntar é, bom, se aqui existe uma corda, essa corda vai exercer tensão nas suas duas extremidades. Qual vai ser o valor dessa tensão nas duas extremidades? Tem aqui, ó. Certo? Então, pessoal, as duas perguntas mais clássicas. Qual vai ser a aceleração desse teu sistema e quanto será tensionado nessas duas cordas? Como é que tu vai resolver isso? Tu vai resolver sempre em 2 passos. O primeiro passo, cara, é o passo no qual você vai desenvolver a aceleração do teu sistema. O primeiro passo é encontrar a aceleração. Ok. E aqui, pessoal, para encontrar a aceleração não é tão complicado. Por quê? É só você aplicar aqui um força resultante igual a massa vezes aceleração. Então a gente vai colocar aqui força resultante igual a massa vezes a aceleração. O nosso detalhe aqui será o seguinte: a massa desse teu sistema, tu vai colocar quanto de massa? Você tem que pensar, cara, que quando você aplica 40 newtons aqui de força, esses 40 newtons, pelo fato dos dois blocos estarem conectados entre si, faz com que os dois blocos entrem em movimento. Os dois blocos ganhem aceleração. Então agora, quando você for aplicar força resultante igual a massa de aceleração, num primeiro momento, essa massa que você vai utilizar vai ser a massa total do seu sistema. Massa total. Certo? E quem é a força resultante? Bom, a força resultante, no caso aqui, é 40 newtons. Mas vai ser a força que estiver proporcionando o movimento do teu sistema. Então essa força aqui, ó, é a força que proporciona o movimento. O movimento. Tá, professor, por que você falou que é a força que proporciona o movimento? Bom, porque, por exemplo, tem outras forças presentes nesse meu sistema? Até tem. Porque, ó, esse cara de 2 kg, ele tem um peso que empurra ele contra o chão. Só que esse peso que empurra ele contra o chão, existe uma força normal que se contrapõe a esse peso e uma anula a outra. Ou seja, tem uma força-peso que puxa esse cara para o chão, mas também existe uma força normal que se contrapõe. Ou seja, quando eu estou calculando a minha força resultante aqui, eu vou pensar, cara, quem é que está gerando movimento nesse meu sistema? É o peso desse cara contra o chão? Não, essa força não está te proporcionando movimento. Quem está proporcionando movimento é essa nossa força lateral aqui no caso. Então, cara, o nosso primeiro estágio, ele é bem simplesinho de a gente desenvolver. Força resultante igual a massa vezes aceleração. E aí, cara, a massa você usa a massa total. Aqui. Então, pessoal, vamos fazer aqui o nosso primeiro estágio. Quanto é que vai dar a aceleração desse meu sistema aí? E aí? Força resultante. Calma lá. Massa vezes aceleração. Quanto que é a tua força resultante aqui? Bom, 40, né? 40 newtons. Perfeito. Quanto de massa tu vai colocar aqui? 5, porque tu vai colocar a massa total do teu sistema. Tu vai jogar esse 5 dividindo e essa aceleração será 40 por 5. E ela finaliza 8 metros por segundo quadrado. É só dividir o 40 por 5. Fechou. Foi 2 vezes, deixa eu ser.
E foi? Cara, ele é muito chato. Eu falo uma coisa, ele interpreta como outra, você falando. Ele meteu 2 vezes 3 ali. Tá, não é 2 vezes 3, é a soma dos dois, beleza? Ó, galerinha, aqui, como é que fica esse cara então? Pessoal, uma coisa que é importante você gravar sobre essa aceleração aqui, ó, pessoal. Essa aceleração vai ser para qual lado? Para que lado vai ser essa aceleração? Exatamente. Se a força que puxa para a direita aqui, obviamente essa aceleração ela é orientada aqui para a direita. Beleza. Ok, então fechou. Teu primeiro estágio bem facinho, força resultante de massa de aceleração. Agora, como é que tu vai fazer o teu segundo passo aqui? Cara, o teu segundo passo é tentar encontrar quanto de tração vai existir nessa corda. Então presta bastante atenção que esse cara você tem que fazer com um pouquinho mais de cuidado. O primeiro é de boa, pega a massa total, força resultante de massa de aceleração, um beijo e abraço. Tá? Agora, quando tu vai fazer o teu segundo passo, a primeira coisa que você vai fazer nesse teu segundo passo é pensar que nesse segundo passo, o teu objetivo é encontrar a tração da corda. Tração da corda, certo? E aqui, galera, quando você for fazer a tração da corda, a primeira coisa que você tem que fazer é isolar um dos dois corpos. É falar assim, viu? Eu quero trabalhar com o corpo de 2 kg? Pode ser. Ah, eu quero trabalhar com o corpo de 3 kg? Pode ser. Mas você vai isolar eles. Você vai pegar um deles para usar como teu foco de estudo. Então a gente vai pegar aqui e isolar um bloco. Isolar um bloco. Ok. Quando você isola esse bloco, cara, você precisa pegar e redesenhar ele geralmente, tá? Quando tu pegar a prática, tu não vai redesenhar, tu vai fazer meio que diretão. Mas eu vou fazer aqui redesenhando, beleza? A gente vai isolar um bloco e aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Isolou um dos blocos, represente tudo que você tem diretamente sobre esse bloco. Então você vai representar a massa dele, você vai representar a força que existe diretamente sobre ele e você também vai representar a aceleração dele, certo? Então você vai pegar e representar os fatores que acontecem individualmente sobre ele. Você vai representar massa, forças e a aceleração desse cara, certo? Quando você isolar o bloco e representar esses caras individualmente sobre eles, você vai lá e aplica quem? A segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Mas agora, obviamente, você vai fazer essa fórmula aplicada sobre o bloco que você isolou, obviamente, tá, pessoal? Então, olha só, vamos lá fazer o nosso segundo passo. Lembrando que esse segundo passo, ele tem como objetivo encontrar essas forças de tração aqui. Ó, vamos lá. Quer isolar? Pode no banheiro. Quer isolar o bloco de 3 kg ou o bloco de 2 kg? 3. O de 3? Beleza. Então vamos isolar o bloco de 3 kg aqui. Acontece. Vamos lá. Então a gente vai isolar o bloco que tem 3 kg aqui, certo? O que eu tenho que representar nesse bloco? Ó, eu tenho que representar tudo. Já representei a massa dele, tá? Agora, depois eu tenho que representar quais são as forças que atuam diretamente sobre ele. Aí a minha pergunta é, galera, quais são as forças que atuam diretamente sobre o bloco de 3 kg? Todas. Como todas? O F e o G. Isso, você vai ter a força de 40 newtons para o lado da direita, perfeito. E para o lado da esquerda você vai ter a força de tração do teu sistema. Fechou. Ok. Tá, eu representei as forças, eu representei a massa, falta eu representar a aceleração. Essa aceleração é aquela que eu calculei no meu item anterior. Então vamos lá, eu vou representar aqui a aceleração como sendo 8 metros por segundo ao quadrado para a direita. Ok? Agora, pessoal, representei tudo. Então vamos lá. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Agora presta bastante atenção aqui, galera. Olha aqui com cuidado. Ó, a massa desse cara e a aceleração estão dados de mão beijada para você. Ó, o 3 kg está sendo fornecido e a aceleração que é 8. Então aqui, 3 vezes 8. Agora, a força resultante, o que é a força resultante? A força resultante é a resultante da soma dessas duas forças. Então vamos lá. Se eu tenho 40 para um lado e T para o outro, eu tenho que somar esses dois caras ou eu tenho que subtrair?
Eu tenho que subtrair, porque é uma força para cada lado. Agora a minha pergunta é a seguinte, tá? Eu tenho que subtrair 40 e T. Então eu vou fazer T menos 40 ou 40 menos T? T menos 40. Ué, Não. 40 menos T ou T menos 40? T menos 40. Por quê? Não sei, professor, parece um top. Tá, então olha só. Pra direita, professor. Aí é que tá. Galera, sempre que você chegar nesse estágio aqui, ó, a massa que você isolou, tu vai colocar. A aceleração, tu vai colocar. Agora, a aceleração, a força resultante aqui, se tiver duas forças, uma para cada lado, ou será 40 menos T, ou será T menos 40. Quem é que tem que ficar na frente? Quem é que vai ficar na frente dessa tua conta? Ó, é sempre a aceleração que diz quem fica na frente. Se a aceleração é para a direita, quer dizer que eu vou fazer 40 menos T. Se essa aceleração fosse para a esquerda, aí eu faria T menos 40, certo? Então, é a aceleração que diz qual é o cara que tem que ficar aqui na frente. Então, vai ficar aqui, ó, 40 menos T. Ok. Pessoal, e aqui fica uma matemática básica. 3 vezes 8 fecha 24, então vai ficar 40 menos T igual a 24, certo? Pega esse 24, joga subtraindo 40, pega o T, joga para o outro lado e T será nada mais nada menos que 40 menos 24. Ou seja, esse T, pode passar aqui na frente, não tem problema. Esse T será quanto? Cara, 16 fechando 40 menos T, certo? Perdão, 40 menos 24. T será 16 newtons. E aí tu concluiu o teu problema, certo? Teu problema está concluído. Então, ó, pessoal, quando tu for fazer essa situação, cara, é importante tu cumprir esses passos. Por que que é importante? Perceba aqui o seguinte, ó, galera. Se, por exemplo, eu isolasse aqui o bloco e não fizesse a representação de tudo, eu poderia, por exemplo, cometer o erro de pensar que essa aceleração aqui é para a esquerda. E daí, se essa aceleração é para a esquerda, aqui ao invés de escrever 40 menos T, eu escreveria T menos 40. E daí, quando eu jogasse o 40 lá para o outro lado, eu ia jogar somando, a minha resposta ia dar errada, ia dar 64 essa resposta. Então, é por isso que eu falo, ó, primeiro, força resultante igual a massa vezes aceleração com a massa total do teu sistema. Segundo, escolhe um bloco para você trabalhar, pode ser o 2 ou pode ser o 3 kg nesse nosso caso. Aí, representa as forças, representa a aceleração dele e representa a massa. Aí, de novo, força resultante igual a massa vezes aceleração. Lembra que a força resultante, se tiver uma força para cada lado, ou é 40 menos T, ou T menos 40. É a aceleração que diz quem fica aqui na frente. Fechou? E aí você encontra o T. Tem um detalhe. E se eu tivesse escolhido um cara de 2 kg? Quanto que teria que dar a resposta? Calma lá, deixa eu conferir. 18. No way! Ó, no way! Tava lá. Não, Ia dar os mesmos 16 se você escolhesse. Ó, quer ver? Vamos lá. Vamos pensar que eu isolei o bloco, que é o bloco de 2 kg aqui. Então vamos fazer aquele nosso processo. Isolar o bloco é pegar ele, representar a massa, representar a força e representar a aceleração. Ó, se você isolar o bloco de 2 kg, ó o que vai acontecer. 2 kg. Beleza? Aí você vai ter aqui. Professor, é 58. Não! 16. 16, professor. Cara, já Sei comi. lá. 58? Ó, a massa é 2, a aceleração é 8 e que força que atua diretamente sobre ele? Cara, ó, o 40 newtons ele está atuando sobre o bloco de 3 kg. Esse T sobre o bloco de 3 kg. Esse cara só tem atração atuando sobre ele. T. Então, pessoal, agora a gente vai lá e faz. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ok. A força resultante só tem essa força T atuando. Qual que é a massa desse cara? 2. Qual que é a aceleração? 8. 2 vezes 8, olha o valor de T. Os mesmos 16 newtons. Ou seja, cara, o nosso detalhe aqui é o seguinte, cara.
é que você tem que pensar que, independentemente de qual corpo você escolhe, se você está usando duas forças que são numa mesma corda, essas duas forças têm que ser iguais. Ou seja, cara, por isso que eu falo, escolha um corpo, isole um bloco. Eu nunca falo, vamos falar para você assim, isole tal bloco. Não, você pode isolar qualquer um deles que na hora que você aplicar a tua lógica vai dar certo. Claro que tem blocos que são mais simples. Qual foi o bloco mais simples de fazer a conta? Por quê? Porque ele não tem força. Ele não tem 40 gente subindo. Isso, o bloco 2, que é o cara que está aqui na ponta, só existia a força T. Então quando eu isolei ele ficou mais fácil. Mas assim, se você isolar o bloco 3, não tem problema. E você tem que saber resolver isolando o bloco 3. Por quê? Porque, cara, eu posso colocar um sistema que tenha duas cordas para você trabalhar. E aí, cara, vai ter um cara que vai ter duas conexões ali, você vai ter que saber manipular aquele caso, certo? Então, galerinha, com isso, eu vou deixar montado aqui um probleminha para vocês, e esse probleminha para vocês resolverem em casa por conta, beleza? Ó, Fotocopiar. eu vou deixar aqui do lado direito marcado, tá? Ó, Fotocopiar. pessoal, Pode fazer copiar, professor? o quê? Pode copiar, tira mais. Pode tirar foto. Eu vou dar o piano, professor. Vou dar o Brix. É os guris, professor. Mano, quem tirou essa foto dele do Gabo aqui, velho? Foi o Júnior, cara. Meu Deus, cara. Aqui. Ele não tá Aqui. Pessoal, vamos lá? Ó, só pra gente encerrar então, ó, eu vou colocar um sistema que tenha duas cordas. Duas cordas aqui. Certo? E aí, cara, eu vou colocar três massas conectadas. Uma massa aqui com 4 kg. Uma massa aqui com 5 kg. E uma massa aqui com 1 kg. E aí, ó, galera. Ó, aqui existe um cordão número 1 e aqui existe um cordão número 2, tá? E a força que estão fazendo aqui, ó, puxando esse sistema, ela é uma força de 50 newtons. A minha pergunta são duas coisas. Primeiro, eu quero saber qual vai ser a aceleração do teu sistema. É só pegar a massa total, força igual a massa de aceleração. Agora, eu vou querer saber quanto de tração tem em cada uma dessas cordas. Ou seja, no cordão 1 vai ter uma tração aqui em cada lado, T1. E no cordão 2 vai ter uma força aqui para cada lado também, T2. Então, cara, para você conseguir encontrar a tua resposta, não vai dar para fazer isolando só um bloco. Você vai ter que isolar pelo menos dois. Um bloco para encontrar T1 e um outro bloco para encontrar T2. Então, eu vou deixar isso aqui para vocês. No caso, sexta-feira, chegando aqui, a gente resolve essa nossa questão de sala de aula e esclarece ela. Beleza? E finalizamos por aqui os nossos trabalhos. Vocês estão animados, né? Falando. Beatriz. Fechou? Beatriz.